Abramos a Santa Palavra de Deus no livro de Gênesis, no capítulo de número 21. Gênesis, capítulo 21. Eu convido a igreja a que se coloque de pé. Gênesis 21. Nossa mensagem se fundamentará dos versículos 15 até o versículo de número 21, mas para entendermos um pouco melhor, nós leremos a partir do versículo 8. Eu lerei a partir do versículo de número 8, e a igreja lerá comigo numa só voz, do 17 ao 21. Assim diz a palavra do Senhor. Isaque cresceu e foi desmamado. Nesse dia em que o menino foi desmamado, deu Abraão um grande banquete. Vendo Sara que o filho de Agar, a egípcia, o qual ele dera à luz a Abraão, caçoava de Isaque, disse a Abraão: rejeita essa escrava e seu filho, porque o filho dessa escrava não será herdeiro com Isaque, meu filho. Pareceu isso muito penoso aos olhos de Abraão, por causa de seu filho. Disse, porém, Deus a Abraão: não te pareça isso mal, por causa do moço e por causa da tua serva. Atende a Sara em tudo que ela te disser, porque por Isaque será chamada a tua descendência. Mas também do filho da serva farei uma grande nação, por ser ele teu descendente. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, tomou pão e um odre de água, pô-los às costas de Agar, deu-lhe o menino e a despediu. Ela saiu andando errante pelo deserto de Berseba. Tendo-se acabado a água do odre, colocou ela o menino debaixo de um dos arbustos, e afastando-se foi sentar-se defronte, à distância de um tiro de arco, porque dizia: assim não verei morrer o menino. E sentando-se em frente dele, levantou a voz e chorou. Todos comigo. Deus, porém, ouviu a voz do menino, e o anjo de Deus chamou do céu a Agar e lhe disse: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino daí onde está. Ergue-te, levanta o rapaz, segura-o pela mão, porque eu farei dele um grande povo. Abrindo-lhe Deus os olhos, viu ela um poço de água. Indo a ele, encheu de água o odre, e deu de beber ao rapaz. Deus estava com o rapaz, que cresceu, habitou no deserto e se tornou flecheiro. Habitou no deserto de Parã, e sua mãe o casou com uma mulher da terra do Egito. Pai, fala ao nosso coração nessa manhã para a glória e honra do nome de Jesus. A palavra é inspirada pelo Senhor. Ó Deus, ó Pai, ela mostra, ó Deus, como mesmo sendo teus servos, nós muitas vezes pecamos, mas o Senhor, pela tua graça, ó Deus, transforma até nossos atos maus, ó Deus, mesmo sendo cristãos, em bênçãos na nossa vida. Muito obrigado, Deus. Não é por isso que vamos atuar mal, mas te agradecemos pela tua fidelidade, porque até nos nossos tropeços tu revelas tua glória e demonstras graça e bondade para conosco. Agora fala ao coração da igreja, que essa palavra fale não só ao coração das mães. Essa mensagem eu vou dirigir diretamente a ela, mas os princípios do texto servem para cada um que aqui está. Então fala poderosamente ao nosso coração, abençoa a nossa vida e nos dá vitória sobre as crises que enfrentamos. É o que nós te pedimos, em nome do Senhor Jesus. Amém. A igreja pode sentar-se. Certa feita, queridos irmãos e irmãs, havia um juiz na cidade do interior que dirigia o tribunal no qual julgava as suas causas, e esse juiz era filho de uma empregada doméstica que com muita dificuldade criou aquele menino com muito esforço, pagando-lhe os seus estudos, pagando o seu curso de direito, pagando-lhe o cursinho para o concurso, e ele se tornou um juiz muito respeitado. Tendo se tornado extremamente respeitado, casou-se com uma moça muito rica, que era filha da nobreza daquela cidade.
Mas então, querido amigo e irmão, quando aquele homem entrou para uma classe social diferente, ele começou a ter vergonha da sua mãe. E além de ser muito pobre, a sua mãe tinha um defeito na face, fruto de uma queimadura e de um incêndio pelo qual ela tinha passado. E ele proibiu a sua mãe não só de ir na sua própria casa, mas proibiu sua mãe também de falar com ele no tribunal. E uma vez por semana ela passava lá e deixava quitutes de comida e coisas que ele gostava de comer, e ele nem a saudava, ele mandava deixar no portão, e os serventes do tribunal entregavam então a ele a comida, e ele se esqueceu de sua mãe. Mas um dia, amado amigo e irmão, depois de um dia de grande dificuldade, depois de receber um triste diagnóstico médico, aquela mãe resolve passar por cima daquela regra e vai ao tribunal. E chegando no tribunal, na secretária, ela pede para falar com o doutor fulano de tal, que era seu filho, e diz o nome dela. Então, num arroubo de ira, ele sai da sua sala e a leva numa sala, num cantinho, e disse: eu já disse que a senhora não pode vir aqui. A senhora está proibida de vir aqui. O que as pessoas pensarão de mim se me virem com a senhora e a senhora disser que é minha mãe? Nunca mais volte aqui. E ela então, irmãos, com lágrimas, tremendamente triste, disse: me perdoe, meu filho. E voltou embora para casa. Dentro de 1,5 ela faleceu. E depois, amados amigos e irmãos, ele ficou sabendo daquele triste falecimento e resolveu ir no funeral de sua mãe. E lá estava a melhor amiga de sua mãe, que disse: então você é o filho da minha querida amiga, que ela falava tão bem, dizendo que era tão esforçado e que era a alegria do seu coração, no qual ela se alegrava por causa das grandes conquistas que teve. Sua mãe te amava muito. E na semana passada, quando ela foi no tribunal conversar com você, ela ia lhe contar que ela estava com um câncer em estado terminal e faltava-lhe pouco tempo para viver. E eu não sei se você sabe, e ele não sabia, a sua mãe tem o rosto desfigurado e a face queimada, porque quando você era um bebê, a casa de vocês passou por um grande incêndio. E quando então as chamas iam cair sobre você, ela pulou na frente e caíram sobre o rosto dela. E ela foi queimada por sua própria causa. Aquele filho saiu dali desesperado, amados irmãos, porque não aproveitou a oportunidade de honrar a sua mãe. Como você que está aqui tem tratado a sua mãe? Você se envergonha da sua mãe? Ou você agradece a Deus pela mãe que Ele te deu? Mãe, eu quero dizer para você nessa manhã, que ainda que talvez o seu marido não te reconheça, ainda que os seus filhos, mãe, estejam longe de você, ainda, mãe, que você passe por grandes dificuldades, querida mamãe, o Senhor não te abandona. O Senhor não se esquece de você. O Senhor te carrega no colo. Ele mesmo diz no Salmo 27:10 que lemos: se meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá. Portanto, mamãe, não se desanime, ainda que a senhora não receba aplausos e não seja objeto da gratidão que merecia. O Senhor não se esquece de você. Olhe para Cristo Jesus, levante os seus olhos, creia e continue lutando. Mãe, tenha coragem, vença as suas lutas, em nome de Jesus. Nesse texto, queridos irmãos e irmãs, nós encontramos uma mãe que enfrenta um período de grande crise. O nome dela é Agar. Vocês se lembram muito bem que Deus chamou o patriarca Abrão aos 75 anos de idade para sair da sua terra, da sua parentela, da casa de seu pai e ir para o lugar que Deus lhe mostraria. Abrão é um homem muito rico, ele tem 300 homens nascidos em sua própria casa que estão ao seu dispor, é um homem muito próspero, mas abre mão de tudo de sua vida e com sua riqueza então, ele vai peregrinar, amados amigos e irmãos, na região do Médio Oriente, seguindo o chamado de Deus para a sua vida.
E o patriarca é chamado para ser uma bênção onde vai. E Deus diz para ele, no seu chamado: eu farei de ti uma grande nação. Deus diz para ele: eu te abençoarei, eu engrandecerei o nome. E Abrão tem o nome de Abrão e não é pai. E vive angustiado, querido amigo e irmão, porque sua esposa Sara é estéril, não pode lhe dar filhos, e toda a sua fortuna vai ficar para o seu mordomo Eliezer. Então, amados amigos e irmãos, Deus lhe prometeu um filho. Mas Abrão peregrina naquela terra e passam-se 10 anos, irmãos. Ele saiu de casa com 75 e agora ele tem 85, e dona Sara 75, e o filho não chega. Então eles resolvem dar uma ajudinha a Deus. Tome cuidado, meu irmão. Deus não precisa da sua ajuda. Deus não precisa da sua força. Deus é competente o bastante para cumprir todas as suas promessas. E Sara, angustiada, com idolatria na alma, porque ela é questionada por não ser mãe, talvez desafiada pelo olhar de todas as mulheres daquela região, ela disse: chega, Abraão, eu não aguento tanta humilhação. Pegue aqui minha menina, a escrava dela que trabalhava com ela, Agar, a egípcia, e tenha um filho com ela. E o nosso santo patriarca deveria ser o líder espiritual da sua família, mas ele é pecador como eu e você. Ele se submeteu à sua mulher e talvez até gostou daquela possibilidade. Sara já era uma senhora de 75 anos de idade, extremamente bonita. Imagine comigo uma mulher com perfil de iraquiana ou iraniana, daquela região da Babilônia, talvez uma mulher branca, de pele branca, alta, cabelos negros, lisos, extremamente bonita. Mas ela tem sua escrava mais jovem, Agar, egípcia, do norte da África, de tez morena, e ele então toma aquela mulher e tem um filho com ela, que é Ismael. Depois Deus o repreende e diz: Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. Mas lá está Ismael agora. Quando Agar ficou grávida, ela teve uma séria briga com Sara, e Sara bateu nela e ela teve que sair correndo. E naquele dia em que ela saiu correndo, está lá em Gênesis 16, Deus aparece para ela e diz que ela tem que voltar e se submeter a Sara, que Deus vai abençoar a vida dela. E Agar, ali mesmo sendo egípcia, crê no Senhor, e ela diz: Deus está vivo e olha para mim. E naquele lugar tinha um poço, o nome do poço ela deu Be'er Lahai Roi, que em hebraico significa Deus está vivo e está olhando para mim. Mas agora, amados amigos e irmãos, Deus é fiel e cumpre a sua promessa. E quando Abrão tem 100 anos e Sara 90, nasce o filho da promessa, que é Isaque, cujo nome significa sorriso. Ismael significa Deus me acudiu, porque Agar foi protegida de Sara. E agora então, Abrão está feliz da vida ao ver o filho da aliança, o filho da promessa, o filho da bênção, o filho no qual Deus vai fazer prosperar toda a sua descendência. E quando o menino é desmamado, por volta dos 2 ou 3 anos de idade, então imagine comigo aí, 2 anos de idade mais ou menos, Ismael já deve ter seus 17 anos, seus 16 anos. E a Bíblia nos conta que ele começa a caçoar de Isaque. É lógico que ele está morrendo de ciúmes. Ele era o filho de seu pai. Agora apareceu um menino que é o predileto, o menino que Deus prometeu, o menino que é o filho da aliança, aquele que representa a bênção de Deus. Então, amados irmãos, crianças brigam porque são pecadoras. Elas zombam e caçoam umas das outras. E aqui está esse menino adolescente caçoando do seu irmão. E aí, amados irmãos, Sara toma todas as dores do seu filho. E é como aquela galinha que defende os seus pintinhos, que diz: manda essa escrava embora. O filho dela não vai herdar com meu filho. Que absurdo, como é que ele zomba do meu filho? Cuidado, mamães. Muitas vezes as senhoras brigam por causa dos meninos e eles se reconciliam e as senhoras ficam brigadas depois. E Abraão fica muito triste com aquela situação, irmãos. Mas Deus aparece para ele e fala: Abraão, é o seguinte, faz o que Sara está falando. Isaque é teu filho, o que eu prometi. Ismael foi você que arrumou tentando dar uma forcinha para mim. Mas eu vou abençoá-lo. Ele vai ser grande. Pode mandar a menina embora. Agora eu fico imaginando, amado irmão, se nos dias de hoje nós pegássemos talvez o estado de São Paulo e saísse lá na primeira página: patriarca, pregador de Deus, tem um filho com a empregada, manda embora sem pagar pensão, com a vasilha de água nas costas e um pedaço de pão na mão.
Como é que você acha que isso ia acontecer no Brasil? Um escândalo sem tamanho. Foi exatamente isso que aconteceu, meu irmão. Abraão colocou uma botija de água, talvez botou ali uma mochilinha antiga para Dona Agar carregar, e deu um pedaço de pão para ela e falou: vai embora. E a Bíblia nos diz, irmãos, que ela foi errante, e a ideia do verbo no hebraico é que ela foi zigue-zagueando no deserto de Beceba. Ela estava atordoada, ela estava literalmente como uma barata tonta, amados irmãos. Ela não sabia para onde ir. E aí então ela foi comendo pão, comendo pão, comendo pão, comendo pão. Eu não sei se isso durou 2 horas, 10 horas, 2 dias, mas o pão acabou. E quando o pão acabou, depois ela vai bebendo água, e de repente então, você sabe como mãe privilegia filho, ela vai dando o resto da água para o menino, e talvez ela já tenha os seus lábios até inchados e rachados, por causa da seca do deserto do sul de Judá. Amado amigo e irmão, mas a água acaba, e quando ela está então naquele caminho errante do deserto, e a água acabou, querido irmão, ela deixa o moço debaixo de um arbusto. Aquele deserto não é tão seco como o Saara, talvez um pouco mais seco que o semiárido brasileiro, ainda há arbustos ali. Ela deixa o menino debaixo de um arbusto e vai para uma distância de um tiro de flecha, amados irmãos, talvez uns 50 metros mais ou menos. E ela então chora na presença do Senhor. O Senhor fala com ela e realiza uma grande obra em sua vida. E nesse texto de Agar, amada irmã, eu quero trazer uma mensagem para o seu coração, cujo tema é: mãe, vença as suas crises. Eu podia ter falado sobre a mãe que vence as suas crises, mas eu quero o tema no imperativo: mãe, vença as suas crises, em nome de Jesus. Em primeiro lugar, como é que essa mãe vai vencer as suas crises? Chore na presença do Senhor. Mãe, vença as suas crises. Em primeiro lugar, como? Chore na presença do Senhor. Vamos para o texto comigo. Versículo de número 15. Eu vou ler o 15 e a igreja 16. Tendo-se acabado a água do odre, colocou ela o menino debaixo de um dos arbustos. A igreja 16. O versículo de número 17 também diz que aquele menino chora e ora, e Deus ouviu a voz do menino. Amados irmãos e irmãs, em primeiro lugar, nós queremos aprender com Agar que a mãe que vence as suas crises é a mãe que derrama as suas lágrimas na presença do Senhor. Mãe, chore, sim, chore pelas lutas de seus filhos, mas chore na presença do Senhor. Pastor, como é que o senhor sabe que ela está chorando na presença do Senhor? Porque você vê o próprio Senhor respondendo a ela, através do anjo do Senhor, nessa fala. Mas no capítulo 16, se você estudar melhor depois em casa, você vai ver que Agar tem uma grande experiência com Deus, e ela crê no Senhor, em Yahvé no Antigo Testamento, e ela chama Deus de o Senhor que vê, e bota o nome do filho dela de que Deus me acudiu. Então Agar, amado irmão, já tem experiência com Deus, e mesmo naquela situação tão difícil, ela derrama as suas lágrimas na presença do Senhor. Mãe, haverá dias de choro. Mãe, nem sempre o filho faz o que a senhora quer. Mãe, nem sempre ele reage do jeito que a senhora anela. Nem sempre ele tem o desempenho que a senhora espera. Nem sempre ele terá todas as grandes vitórias que a senhora desejou. E nos momentos difíceis, de angústia e de escolhas erradas do seu filho, mãe, você tem que chorar na presença do Senhor. Na Bíblia o Senhor diz que tem todas as nossas lágrimas no seu odre. E o Senhor disse também, amado irmão, o próprio Senhor Jesus: bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Então, mãe, se você está sofrendo, corra para a presença do Senhor Jesus. Prostre os seus joelhos diante dele, clame a ele em oração, e ore e chore. E geste o seu filho, não somente no ventre, mas que o seu filho e a sua filha sejam gerados nos joelhos, em nome de Jesus. Nós precisamos de mães de oração.
Irmãos, uma das grandes mães da história da igreja se chama Mônica. Ela era mulher crente do norte da África. Naquela época, o norte da África não era dominado pelo Islã. E ela casou-se com um homem que não era crente, mas ela tinha personalidade muito forte, totalmente diferente das mulheres brasileiras e de São Paulo, não é verdade? O marido dela fazia tudo que ela queria. E ela criou seu filho com grande intensidade, mas mesmo assim seu filho tinha muita personalidade. Foi à igreja quando menino, batizado quando pequeno. Mas na adolescência, por ser um rapaz falante e por ser alguém carinhoso, acabou se relacionando com muitas mulheres. Aos 17 anos foi morar com um amante, da qual nós não sabemos o nome. Teve um filho com ela, que o nome dele era Deodato, e se tornou um filósofo maniqueu. Amado irmãos, Mani era um professor persa que tinha a ideologia, queridos irmãos e irmãs, de que o mundo era governado por duas forças iguais. Soltou o durex aqui do microfone, irmão. Nós vamos ter que ficar com esse de cá mesmo. Liga daqui do púlpito, Cadu, por favor. Então, meus queridos irmãos e irmãs, Mani acreditava que... Assessoria rápida na pregação, irmãos. Que chique, hein? Coisa boa. Obrigado, presidente Saulo. Pode desligar o do púlpito. Vamos lá. Então, meus queridos irmãos e irmãs, Mani dizia que o mundo era governado por uma força do bem e uma força do mal, e elas viviam se degladiando entre si. Isso era a influência do zoroastrismo persa. E aí então Agostinho entrou para essa filosofia, amados irmãos, e não cria na Bíblia. E quando lia a Bíblia, por ser um homem muito intelectual, ele estudou oratória, amados irmãos, com um dos maiores professores daquela época, com Libânio, que era um dos grandes professores de oratória do mundo antigo. E ele então se tornou professor de retórica no norte da África, e ele acreditava que a Bíblia era história da carochinha, queridos amigos e irmãos. Depois ele se muda para a Itália, onde foi professor de oratória em Roma e depois em Milão. E quando eles chegam em Milão, Mônica, desesperada, vai conversar com Ambrósio de Milão, um dos grandes pastores da história da igreja, que tinha sido prefeito de Milão e depois se converteu ao Senhor e se tornou pastor da igreja de Milão. E Mônica chorava tanto e insistia tanto que Ambrósio chega a perder a paciência e falou: tenha dó, minha irmã, pode ficar tranquila, um filho de tantas lágrimas nunca será perdido. E Deus ouviu a oração de sua serva. O filho era o escolhido do Senhor, e aquele homem se converteu, irmãos, e se tornou um dos maiores teólogos da história da igreja. Um dos primeiros a escrever sobre predestinação. Eu tenho esse livro de Agostinho, A Predestinação dos Santos, em espanhol, um presente que eu recebi. Grande homem de Deus, teólogo extremamente usado, polemista e pregador abençoado da palavra de Deus. Para que você entenda bem, Lutero e Calvino beberam de Agostinho, e Agostinho bebeu de Paulo, e ele é um dos grandes influenciadores da reforma protestante. Mas Deus usou as orações de uma mãe para trazer aquele filho à presença do Senhor. Mamãe, ore pelo seu filho. Você não sabe o que Deus fará com ele. Derrame as suas lágrimas na presença do Senhor. Pode chorar, Deus está ouvindo as suas orações, Deus está ouvindo a sua dor. Apresente seu filho em oração na presença do Senhor. A mãe que vence as crises é a mãe que chora na presença do Senhor. Que a senhora chore na presença do Senhor. Amém, minha irmã? Que no dia em que o filho não alcançar aquilo que a senhora desejava, a senhora derrame suas lágrimas. Deus é bom, Ele está cuidando do seu filho, Ele abençoa a sua vida. E não só as mães, se você está aqui e me escuta nesse sermão e está vivendo um momento difícil, corra para a presença do Senhor. Sabe por quê? Porque Ele disse o seguinte: pedi, dá-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abri-se-vos-á. Todo aquele que pede, recebe, todo aquele que busca, encontra, todo aquele que bate, abri-se-lhe-á. Deus está ouvindo as suas orações. Clame ao Senhor, Ele te dará a resposta, em nome de Jesus, amém. Mãe, vença as suas crises. Como, pastor? Em primeiro lugar, chore na presença do Senhor. Mas em segundo lugar, confie na palavra do Senhor. Mãe, vença as suas crises. Como? Confie na palavra do Senhor. Olhemos para a palavra de Deus. Nós leremos o versículo de número 17 e 18. Eu lerei o 17 e a igreja o 18. Deus, porém, ouviu a voz do menino, e o anjo de Deus chamou do céu a Agar e lhe disse: que tens, Agar? Não temas,
porque Deus ouviu a voz do menino daí onde está. Vocês o 18. Segundo lugar, a mãe que vence as suas crises é a mãe que confia nas promessas do Senhor. Enquanto Agar está chorando, Ismael ora. Como Ismael aprendeu a orar, irmãos? Com o pai e com a mãe dele. Com o pai dele, que era o patriarca Abraão, mas também com a mãe dele, que tinha se convertido ao Senhor. E aqui está esse jovem, esse adolescente, invocando a presença de Deus, com provavelmente 16 anos de idade. E aí o anjo de Deus responde lá do céu: que anjo é esse? É Gabriel? É Miguel? Não, amado irmão, não é nenhum desses. O anjo do Senhor aqui é a segunda pessoa da Trindade. Todas as vezes que você lê no Antigo Testamento em maiúscula, o verbo é a pessoa da Trindade que é responsável pela revelação. E essa pessoa depois se encarnaria e se chamaria Jesus Cristo. Aqui quem fala com Agar é nosso próprio Senhor. Enquanto ela está chorando ali naquela situação terrível de deserto, o Senhor a chama desde o céu e diz: que você tem, Agar? Que você está chorando desse jeito, mulher? Não temas, Deus ouviu a oração do seu filho, daí onde você está. E eu tenho uma promessa maravilhosa para a sua vida, Agar. O Senhor diz: levante-se, segura esse moço pela mão, tome postura, eu vou fazer dele um grande povo. Irmã, você tem que confiar nas promessas do Senhor. Se você, minha irmã, ensinou a palavra para o seu filho, se você pregou o evangelho para o seu filho, se você o trouxe à casa de Deus, se você o levou a crer no Senhor, talvez ele está passando um momento de dificuldade, mas lembre-se que Deus é fiel na sua palavra e Deus é fiel nas suas promessas. Você não sabe a hora em que o Senhor o trará de volta, mas você tem que orar e confiar que a vida do seu filho está nas mãos de Deus. Você precisa confiar nas promessas do Senhor. Você não ensinou a palavra para esse menino? Você não trouxe esse menino para a igreja? Então continue orando, mãe, continue crendo, confie no Deus que diz que se nós ensinamos o caminho no qual nosso filho deve andar, ainda quando for velho, dele ele não se desviará, amado amigo e irmão. Nós temos que ensinar a palavra para os nossos filhos. É claro que eles vão andar conforme a sua própria personalidade, onde Deus mandar, mas se nós ensinamos o evangelho dentro de casa, se nós pregamos, se nós cumprimos o nosso chamado, nós temos que confiar que Deus é fiel, é soberano e sabe de todas as coisas. Confie no Deus eterno. Confie que Deus cuida do seu filho. E mais ainda, mãe, se o seu filho crê no Senhor Jesus, eu quero lhe dizer o seguinte: Deus ama seu filho e sua filha muito mais do que você ama. Então ele fará o melhor pelo seu filho. A Bíblia nos conta, irmãos, de maneira maravilhosa, que o Senhor diz a Agar: não tenha medo, minha filha, eu estou ouvindo as orações desse menino. Levante-se, levante esse menino aí, eu vou fazer dele um grande povo. Pare de chorar, tome atitude, se levante. Esse menino é abençoado, ele é filho do meu servo, a bênção de Deus está sobre ele. Ah, queridos irmãos, queridas irmãs, nós temos que confiar na palavra do Senhor. Um dos textos que eu mais amo, amado irmão, querida irmã, pregar no Novo Testamento é Mateus capítulo 15. Eu ainda não preguei nele aqui domingo de manhã, do 21 ao 28. Já contei como ilustração. Ele conta a história de uma mulher sírio-fenícia. Ela fala aramaico, como Jesus falava naqueles dias. Ela é da Síria. Jesus está tirando férias na região de Tiro e Sidom. E ele está fugindo daquelas brigas com os fariseus, porque tem uma hora que todo mundo cansa de briga, tem que descansar. Então, amados amigos e irmãos, ele está ali, eu imagino, a Bíblia não diz, mas talvez se ele está em Tiro e Sidom, ele está caminhando no litoral, à beira da praia. Com seus discípulos, ele não proclamou a sua ida ali. Era uma viagem de descanso, amados amigos e irmãos. Mas aquela mulher, sírio-fenícia, tem uma filha horrivelmente endemoniada e sabe que Jesus está ali. E Jesus vai caminhando, e eu imagino que é na praia, o texto não diz, mas é Tiro e Sidom, lá é praia, só pode ser na praia. Então, amado amigo e irmão, ele vai caminhando, e a mulher começa a gritar: filho de Davi, tem misericórdia de mim, minha filha está horrivelmente endemoniada. E Jesus continua andando e não fala nada. E ela: filho de Davi, tem misericórdia de mim, minha filha está horrivelmente endemoniada. E Jesus caminha, incólume, impávido, sem olhar para trás, amados amigos e irmãos, sem dizer uma palavra sequer. E ela continua na sua ladainha: filho de Davi, tem misericórdia de mim, minha filha está horrivelmente endemoniada. Os discípulos viram para o Senhor e falam: Jesus, tem dó.
Essa mulher vem atrás de nós e não para de gritar, Senhor. Não é porque eles são misericordiosos e piedosos, irmãos, é porque ela está incomodando mesmo, ela está enchendo a paciência. Essa mulher não para de gritar atrás de nós, manda essa mulher embora logo. E Jesus continua andando. Só vim para judeu, nada disso. Só para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela não é judia, deixa ela para depois. Enquanto Jesus está falando, irmão, parece duro, né? A Bíblia diz que ela chega correndo e adorou, e a expressão grega para adorou é se ajoelhou, ela se atirou aos pés de Jesus. E aí Jesus é a misericórdia em pessoa, irmãos, ele está atuando daquele jeito que ele quer ensinar. Ela se ajoelhou e disse: Senhor, socorre-me. E eu imagino que o coração dele estava assim. E ele olha para ela e fala: filha, eu não posso tomar o pão dos filhos que são os judeus, eles são o povo de Deus, e dar para os cachorros que são os filhos. E ela vira para o Senhor e fala: é verdade, Senhor, eu sou cachorrinha mesmo. Se fosse em São Paulo, ela disse: sou vira-lata de rua, Senhor. Mas os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Aí a Bíblia diz que o Senhor Jesus irrompeu, irmãos. E eu imagino o brado do peito do Senhor, ele diz: ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. A partir daquele momento, se os irmãos querem ter algum recado, algum aviso? Vamos lá. Irmão, tem um carro que está atrapalhando o trânsito, Estados Unidos 6303, né? EcoSport Prata, EUA, tá? EUA 6303, EcoSport Prata. Quem é o dono do carro pode tirar lá, por favor. Obrigado, queridão, Deus abençoe. Está travando um ônibus lá. Voltando para o sermão, todo mundo aqui. A gente resolve os problemas, mas continua ouvindo Deus falar. Então lá está aquela mulher. Jesus olha para ela: oh mulher, não vou deixar matar minha ilustração no meio, não. Faça-se contigo como queres, grande é a tua fé. Naquele momento, irmãos, com todo respeito, a capetaiada toda saiu do filho dela, e a filha dela ficou curada, e o próprio Filho de Deus diz: grande é a tua fé. Minha irmã, a tua fé é como a fé daquela mãe? Aquela mãe que reconhece que é pecadora, que reconhece o senhorio de Jesus, que mesmo que a situação não dê certo, ela continua clamando, insistindo, porque ela sabe que o Senhor é misericordioso, e ela se humilha e diz: Senhor, eu sou cachorrinha mesmo, mas o Senhor cuida até dos cachorrinhos, o Senhor cuida de mim, eu creio em Ti, me abençoa. E Jesus a abençoa, e ainda diz que a fé dela é grande. Mãe, se o Senhor Jesus fosse dar uma nota para a sua fé, qual seria a nota da sua fé? Ele diria que a senhora é uma mulher de grande fé? Eu espero que não, Lida, as mães dessa igreja sejam mães de grande fé, em nome de Jesus. Amém, minhas irmãs? Amém? Vamos orar, irmãos. Eu quero ver, e chamo as irmãs a crer que Deus vai trazer de volta filhos que estão longe do caminho do Senhor. Vamos orar por isso, amém? Vamos orar para que Deus abençoe os filhos, os casamentos deles, as famílias deles, e para que nós tenhamos um novo tempo na presença do Senhor. O Senhor é misericordioso, Ele promete responder às nossas orações. Ele mesmo disse: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Mãe, vença suas crises, confie na palavra do Senhor. Mas, em último lugar, como Maria, uma mãe, vai vencer suas crises? Como, Genoveva, uma mãe pode vencer suas crises? Você, Cleuzinha, como é que uma mãe de Deus vence suas crises? Em primeiro lugar, o texto diz para nós: chore na presença do Senhor. Em segundo lugar, confie na palavra do Senhor. Mas em terceiro lugar, aproveite as oportunidades. Aproveite as oportunidades. Versículo de número 19, 20 e 21. Eu vou ler o 19, a igreja o 20 e nós todos o 21. Assim diz a palavra do Senhor. Abrindo-lhe Deus os olhos, viu ela um poço de água, e indo a ele, encheu de água o odre, e deu de beber ao rapaz. Vocês o 20.
Todos o 21. Habitou no deserto de Pará, e sua mãe o casou com a mulher da terra do Egito. Mãe, aproveite as oportunidades. Tem dia, eu não sei se você já parou para pensar, meu amado presbítero Humberto, que a gente está tão sofrido, que nós nem vemos as soluções que estão diante de nós, não é verdade? A gata está tão angustiada, no deserto, pensando que o menino vai morrer, que ela nem consegue enxergar que tem um poço ali. A não ser que você acredite que Deus fez um milagre, bum, e apareceu um poço ali naquele lugar. Mas o texto não diz isso, então o poço já estava lá. Mas então, quando o Senhor aparece para ela e fala com ela, a Bíblia diz que o Senhor abriu os olhos dela e ela viu o poço. Então, quando você está angustiado demais, quando você está desesperado demais, quando você foca no problema demais, talvez você não perceba a bênção que Deus já preparou para você, talvez você não consiga enxergar a solução que já está diante dos seus olhos. Portanto, quando você olha para o Senhor e confia na promessa do Senhor e derrama suas lágrimas na presença de Jesus, então Deus abre os seus olhos. E agora então Agar aproveita a oportunidade que Deus colocou diante dela, aquele poço de água, e aquela mulher que estava chorando, desesperada e fraca. Eu imagino, irmão, o poço não era que nem os poços que a gente tinha em Minas Gerais, era uma corda. Então ela joga lá e pega a água e enche o odre, e diz a Bíblia que ela levanta o moço, certo, e dá água para aquele adolescente, e deu de beber ao rapaz. E aí o texto diz uma expressão maravilhosa, amados irmãos, que faz toda a diferença na nossa vida. E é por isso que Deus tem nos abençoado na Unida também hoje aqui. Olha a expressão do texto que ele diz, versículo 20. Deus estava com o rapaz. Deus estava com o rapaz. Deus está com você, amado irmão. Quando a bênção de Deus está sobre nós, amado amigo e irmão, não existe problema que não seja solucionável. Aquele moço é de Deus. A bênção do Senhor estava sobre ele. Não se assuste se nós encontrarmos Ismael no céu, amado amigo e irmão. Não se assuste, ainda que todo mundo do Islã descenda dele, mas a Bíblia diz que com ele Deus estava. A presença de Deus estava na vida dele. A bênção de Deus era com aquele moço. E aí a Bíblia diz, amados amigos e irmãos, que ele cresceu e habitou no deserto e se tornou flecheiro. Como é que o moço aprendeu a atirar? Irmã Lídia, como é que a senhora acha que esse moço aprendeu a atirar? Você acha que ele ficava ali jogando flecha para cima assim? Provavelmente a mãe dele ajudou, irmão. Talvez ela tinha um arbusto, né? Eu não sei se ela desenhava um alvo assim. E aí ela foi lá, tinha um facão, né? Ajudou ele a fazer um arco, uma flecha. Aí ela falou para ele, segura o arco assim, menino. Estica o braço, vamos lá. Aí ele atirou a primeira vez, a flecha foi do outro lado. Ela, não desista, rapaz. Vamos lá, insista, vamos atirar. A gente tem que arrumar comida aqui, você tem que aprender. E aí ele atirava, 1, 2, 3, 4, 5, 6. E o moço foi treinando, 1, 2, 10, 100, 200, 1000, 5.000, 20.000. O camarada ficou bom demais, irmãos. Bom demais. Provavelmente a mãe ajudou aquele moço aqui, diz o texto. E aí então, a Bíblia diz que ele se tornou flecheiro, habitou no deserto de Parã. Irmãos, eu ouvi um pregador dizer algo, eu não sei, eu acho que é forçar muito a barra do texto, mas o pregador que disse, ele dizia o seguinte, mas eu acho que a ilustração é interessante. Ele disse que como tinha um poço ali, Dona H abriu um posto de água no deserto. Aí passava um peregrino com sede e ela falava, R$10 a água, e ela vendia água e enriqueceu. Mas o texto não fala isso, a gente não pode forçar a barra desse jeito, é muita forçação de barra. Mas irmão, água no deserto é ouro. Você já viu o que os judeus andam fazendo, amado irmão, naquela terra seca da Palestina? Tirando água de outro lugar que lá nem tem. Eles fazem milagre no deserto, eles fazem florescer a agricultura no deserto, amado amigo e irmão. Porque água no deserto é ouro, essa mulher encontrou ouro. Então, meu irmão, não sei se a dona H aí arrumou uma hortinha ali, sei lá, plantou umas hortaliças, deu um jeito de proteger, mas ela tinha água. Ela levantou o moço, deu água para ele, e o moço aprendeu a atirar, e virou um atirador de primeira. Agora tinha carne para comer todo dia. Eles estavam no deserto, mas ele era flecheiro e conseguia comida. E aí a Bíblia diz, amado irmão, que essa mãe, quando aquele rapaz cresceu, ela era egípcia. Ela virou para ele, olha, as mulheres mais inteligentes do mundo são as egípcias, né? As mais bonitas, e foi atrás de um filho para ele. Diz aqui o texto, que sua mãe o casou com uma mulher da terra do Egito, certo? Ela trouxe a mulher e o rapaz se casou e formou uma família.
Tudo com o auxílio de uma mãe que no meio da dificuldade não desistiu do seu filho. Talvez, mãe, você está aqui e seu marido te abandonou. Quero dizer para você, mãe, não desista do seu filho, não desista da sua vida, aproveite as oportunidades que Deus coloca diante de você. Talvez você, mãe, perdeu o seu marido, Deus o chamou para a glória, e a situação se tornou difícil. Mas peça a Deus para abrir seus olhos, e para você ver o poço de água que está perto de você. Para você ver o que está acontecendo diante da sua presença. E para que você saiba aproveitar as oportunidades em nome de Cristo Jesus. Mães têm que aproveitar oportunidades. Eu gosto muito daquela mãe chamada Joquebede. Os egípcios estavam matando todos os bebês, ela esconde seu menininho até 3 meses de idade. Depois ela faz uma cesta e calafeta com betume, com asfalto, e bota lá na beira do rio e fala para a irmã mais velha do menino que já está entrando na adolescência, fica de olho para ver o que acontece. A filha do faraó foi lá tomar banho e viu o bebê chorando e falou: é menino dos hebreus. E aí a menina, com muita iniciativa, já instruída pela mãe, correu lá e falou assim: senhora quer que eu chame uma hebreia para cuidar desse menino para a senhora? Para ser ama de leite, para abençoar a vida dele? Ela falou: pode chamar. E aí então, que coisa maravilhosa, a menina Miriam vai lá chamar sua mãe Joquebede, e Joquebede vem, e a filha de faraó, que é a princesa, vira e fala assim: você vai cuidar desse menino para mim, eu vou te pagar tanto de salário. O nome dele é Moisés, porque eu tirei ele das águas. Moshe no hebraico significa tirado das águas. E você vai cuidar dele para mim, eu vou te pagar salário a vida inteira. E quando ele for grande, você traz ele para mim, que ele é príncipe. Glória a Deus. Aquela mãe recebe salário de um governo ímpio para cuidar de seu filho, amada irmã. Porque ela usou a oportunidade que ela tinha para salvar seu filho diante dos seus olhos. Qual oportunidade, mãe, que Deus tem te dado? Mãe, eu quero dizer para você que Deus te dá muitas oportunidades. Primeira delas, você tem a palavra de Deus na sua mão, mãe. Eu quero fazer uma pergunta séria para você, mãe, aplicação direta para o seu coração. A senhora lê a Bíblia em casa com o seu filho, mãe? Mãe, a senhora faz oração com o seu filho? A senhora, quando o seu filho faz uma coisa errada, se ela faz assim: que lindo, é só uma criancinha. É assim que a senhora faz? Ou a senhora senta com ele: filho, você pecou, está errado. Primeira, está errado. Segunda, está errado. Terceiro, nós vamos usar aquela parte tão maravilhosa que Deus deixou um pouco maior do que as outras, para resolver os problemas da família. Certo? Mãe, corrija seu filho. A Bíblia diz que nós temos que criar os filhos na admoestação da palavra e na disciplina do Senhor. Você tem orado com seu filho? Você tem lido a Bíblia com seu filho? Outra coisa, mãe, você traz seu filho à igreja? Irmãos, uma das coisas mais tristes que eu tenho presenciado nesses anos de pastorado são mães que dizem: domingo de manhã eu não vou para a igreja não, não quero saber não. Ela não está vendo que os filhos dela ou as filhas dela estão de olho no que ela está fazendo não. Depois ele cresce. Você acha que ele vai para a igreja? Ele nunca viu o pai e a mãe se preocupando de ter compromisso de ir para a igreja todo domingo. Por que ele vai para a igreja? Aí a mãe: ai pastor, meu filho não vai para a igreja, não sei o quê. Você levou, dona? Então, minha irmã, aproveite as oportunidades. A Unida é uma tremenda oportunidade de Deus para você. A sua família é uma tremenda oportunidade de Deus para você. A palavra de Deus é a maior oportunidade que a senhora tem. Irmã, eu quero lhe dizer o seguinte: eu não queria ser autorreferente, mas terminando essa mensagem, eu quero dizer para você o seguinte: eu sou pastor hoje, porque quando eu tinha 8 anos de idade, a minha avó lia a Bíblia comigo e orava todas as noites, e me ensinou a buscar a face de Jesus quando eu era menino. Eu aprendi isso dentro de casa, e ela não tem nem o doutorado que a senhora tem, só tem 4ª série. Como é que está a sua vida diante de Deus, mãe? Você está aproveitando as oportunidades que Deus te deu? Mãe, aproveite as oportunidades. Que Deus faça da senhora uma grande bênção. Não precisa casar seu filho com a egípcia, não. Casa com a crente, aqui da Unida de preferência. Tá bom? E ele vai ser uma grande bênção. No final dessa mensagem, eu quero dizer para você: mãe, qual é a garantia de que você vai vencer suas crises? A garantia é o seguinte: é que Deus deu o único filho dele na cruz para pagar os teus pecados, mãe.
Do dia em que a senhora errar, se arrependa, creia que Jesus Cristo é o Filho de Deus, peça perdão e comece de novo, e a bênção de Deus estará com a senhora. Mãe, vença as crises, em nome de Jesus, para a glória de Jesus, amém. Vamos orar. Feche seus olhos, mãe. Eu quero orar pelas mães que querem ter vitória sobre a crise em nome de Jesus. Vamos ficar de pé? Eu quero que você, mãe, que está precisando de vitória em todas as circunstâncias, diga: Senhor, eu estou aqui, me dá vitória, em nome de Jesus. A orquestra já pode sentar aqui na frente. E nós vamos cantar ao Deus fiel, logo depois dessa oração. Oremos ao Senhor. Pai bendito, tem misericórdia de nós. Essa mensagem não foi só para as mães, foi para todos nós que estamos aqui nessa manhã. Pai, nós queremos apresentar as nossas dores diante do trono da graça. O Senhor disse que nós temos ousadia, livre acesso à sala do trono. E podemos nos achegar diante do trono da graça, para receber graça, misericórdia e socorro para a ocasião oportuna. Senhor, por favor, ouve as lágrimas do teu povo nessa manhã, em nome de Jesus. O clamor, coloca as lágrimas do teu odre. E tem misericórdia do teu povo. Tem misericórdia das mães que estão sofrendo nessa manhã. E recebe a sua oração, Deus. Pai, eu quero pedir que o Senhor fortaleça a fé das mães, dos pais, de todos nós que aqui estamos em Cristo Jesus, nosso Salvador. Que nós confiemos na Tua palavra. Mas, grande Deus, que nós saibamos abrir os olhos, que nós amemos nossos filhos, que nós conversemos com eles, que com eles leiamos a Bíblia, que com eles nós oremos, que com eles, ó Deus, ó Pai, nós caminhemos como discípulos rumo à presença do Senhor. Que aqui na Unida, ó Deus, ó Pai, nós continuemos amando as crianças, orando por elas, ó Deus, ó Pai, investindo na vida delas. Ó Deus, que os adolescentes desta igreja se sintam amados pelo Senhor e valorizados, Deus, ó Pai. Que eles sintam a alegria de estar aqui e que a igreja também pensa neles, que é um lugar para eles, em nome de Jesus. Também, Deus, abençoa os jovens desta igreja. E eu quero orar, Deus, ó Pai, de maneira específica nessa manhã, por aqueles que ainda não se casaram. Eu quero pedir, Deus, dá esposas cristãs de verdade para os nossos filhos, em nome de Jesus. E dá, ó Pai, esposos cristãos para as nossas filhas, em nome de Jesus. Gente que ame mais o Senhor, para que na próxima geração, e na outra geração, e na outra geração, a nossa família continue na Tua presença. Abençoe a Unida. Que nessa igreja, mães, pais e filhos, todos sejamos vitoriosos sobre as crises. Nós oramos em nome de Jesus, confiando na Tua fidelidade. Oramos em nome de Jesus. Amém.